Senhores vereadores, senhorita vereadora, senhoras e senhores carnaubalenses, funcionários da Câmara Municipal de Carnaubal, secretário da Casa, o senhor vereador Cícero Vera de Brito aqui presente, e os senhores vereadores com certeza estão online, né, que foram todos comunicados dessa audiência pública que hoje às 5 da tarde ia dar início, né, para o senhor contador, assessor contábil da Prefeitura de Carnaubal, o senhor Coriolano Neto, vai fazer a explanação da LDO 2021. Então, nesse momento, a gente está iniciando aqui os trabalhos. E agora eu passo aqui a palavra para realmente o técnico, a pessoa que vai ter toda a condição de explanar, explicar para todos os cidadãos e vereadores e quem quer de direito tomar conhecimento desta audiência pública. Senhor Neto, boa tarde. Boa tarde, bem-vindo a todos, bem-vindo a todas. Eu sou o Neto e faço parte da assessoria contábil da Prefeitura Municipal de Carnaubal. Inicialmente, saudar na pessoa do presidente do Poder Legislativo, o senhor Antônio Corrêa de Araújo, mundialmente conhecido como Firmeza, os demais vereadores, o vereador Taqueu Martins, o vereador Francisco Ferreira Lima, o vereador Antônio Ribeiro Araújo, saudar o vereador Cícero Veras de Brito, a vereadora Elaine Maria Chaves Martins, saudar o vereador Genilson Mendes da Silveira, o vereador Otacílio Ferreira de Medeiros, e saudar também, na pessoa do presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o senhor Francisco Gilmar Gonçalves Gomes, os demais membros da Comissão de Finanças da Câmara, o senhor Francisco Ademar de Assis Sampaio, que é o relator da comissão, e o vereador José Corrêa Leite, membro da comissão. Gostaria também de agradecer em especial a todos que nos acompanham via redes sociais. Senhoras e senhores, hoje, 2/6/2020, às 17 horas, estamos realizando a audiência online que trata da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, em conformidade com os princípios da publicidade, cito o edital 02/2020, princípio da transparência, que mesmo da forma online, estamos juntos para tratar do projeto de lei 05/2020, que é a LDO para 2021, que foi protocolado para tramitação na data de 13 de abril de 2020, junto ao Legislativo Municipal. Gostaria também de destacar a ampla publicidade dessa audiência, através do edital 02/2020, e convite tanto no site da Prefeitura, como também no site do Poder Legislativo. Aí vocês estão vendo o convite, que foi publicado tanto no site da Prefeitura, como no site da Câmara, nesse período dessa audiência. Nessa tela agora, estou apresentando o edital 02/2020, que trata da audiência pública da LDO, Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício 2021. Esse edital de publicação, ele contém o motivo da audiência, que é a LDO 2021, a forma da audiência, que é por videoconferência, a data e a hora da realização da audiência pública. Então, esse edital também se encontra no site da Prefeitura para os ouvintes. A legislação da LDO, ela está na Constituição Federal, no artigo 165, inciso 2º. Ela também está no artigo 48 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e ela também está na Lei Orgânica do Município, precisamente no seu artigo 118, inciso 2º. Ok? O que é que reza o artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal? Artigo 165 da Constituição Federal de 1988. São leis de iniciativa do Poder Executivo e estabelecerão, primeiro, o plano plurianual. Segundo, as diretrizes orçamentárias, na qual estamos tratando nesse instante, e os orçamentos anuais. O inciso 2º, ele fala o seguinte: as diretrizes orçamentárias compreenderão as prioridades e metas da administração municipal,
a estrutura e a organização do orçamento municipal, as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos e suas alterações, as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais, as disposições relativas à legislação tributária do município, as disposições sobre a dívida pública e as disposições gerais. Isso é o que reza no artigo 175, inciso 2º. O mesmo que acontece em relação à lei orgânica do município. A lei orgânica do município, lá no seu artigo 118, no inciso 2º, ele só atestou o mesmo que a Constituição já estabelece, só ratificou o que já estava na Constituição Federal, ok? E o artigo 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela fala o seguinte no seu artigo 48, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, os orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias. No caso, foi a publicação do edital e o convite nos sites da Prefeitura e na Câmara. O seu parágrafo único, a transparência será assegurada também mediante o incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento, que é o que nós estamos fazendo nesse momento. O cronograma da lei de diretrizes orçamentárias, ok? O executivo, o prefeito municipal, ele tem que enviar o projeto de lei, que no caso, o 05/2020, até o dia 15 de abril do corrente ano, ou seja, foi enviado até o dia 15 de abril de 2020. A Câmara tem até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa para analisar e aprovar, e encaminhar ao prefeito para ele imediatamente sancionar, promulga e publica, certo? Em conformidade com o artigo 37 da Constituição Federal de 1988. O que é que reza o artigo 37? A administração pública obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok? O que é a LDO? Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma lei ordinária que serve de instrumento de conexão entre o Plano Plurianual, o PPA, de 2018 a 2021, e o Orçamento Anual, a LOA 2021, pois estabelece a ligação entre o curto prazo, que é o orçamento, e o longo prazo, que é o PPA. Ou seja, a LDO é o elo entre o planejamento estratégico, que é o Plano Plurianual, e o planejamento operacional, que é a Lei Orçamentária Anual. Essa tabela compreende o seguinte: os 3 instrumentos de planejamento da administração pública. São 3 leis ordinárias que regulam o planejamento e o orçamento dos entes públicos, tanto na esfera estadual, federal como municipal. O PPA é o instrumento que planeja ações com as respectivas metas para um prazo de 4 anos de políticas públicas e programas de governo. A LDO é um instrumento que orienta de forma nominal a elaboração da lei orçamentária anual. E a LOA é um instrumento que executa em números as políticas públicas e programas de governo. Então, resumindo, a LDO ela se expressa em palavras, enquanto que a LOA ela se expressa em números. Importante também destacar aqui que, no caso do PPA, ele sempre termina um ano depois do início da legislatura para que haja uma continuidade do cumprimento de metas previstas, independente do prefeito ou dos vereadores que serão eleitos. Beleza? Nessa tela, vamos discutir os principais artigos da LDO para 2021. Eu vou tentar explicar de forma mais prática e didática para uma melhor compreensão por parte dos nobres vereadores. Okay? Então, o que é que reza o artigo 1º da LDO? São estabelecidos em cumprimento ao disposto no artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal, as diretrizes orçamentárias do município para 2021. Primeiro, as prioridades e metas da administração municipal.
O que é que quer dizer? Ela define, nesse primeiro item, as prioridades previstas no PPA, podendo ser revisado durante sua vigência por meio de inclusão, exclusão ou alteração de programa. Ok? Estrutura a organização do orçamento municipal, ou seja, ela define a estrutura de governo por secretarias, elementos de despesa e programas de governo. Terceiro, diretrizes para a elaboração e execução do orçamento e suas alterações, que é o objetivo principal da LDO. Ela orienta as diretrizes para a elaboração, execução e monitoramento do orçamento e apresenta as metas para cada ano. Quarto, disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. Ou seja, ela estabelece percentuais de gastos com folha de pagamento e encargos sociais. Quais são esses encargos sociais? O INSS e o FGTS, quando ela dá o seguinte parâmetro: despesa com pessoal total 60%, sendo que 6% é para o legislativo e 54% para o executivo, em cima da receita corrente líquida. Disposições relativas à legislação tributária do município, ou seja, ela define critérios de aumento, diminuição, isenção, renúncia de receita, entre outras. Disposições sobre a dívida pública, ela define a respeito de parcelamentos e empréstimos, e as disposições gerais é que está em conformidade com as exigências legais vigentes. Artigo 2º. O plano plurianual para o período de 2021 estabelecerá as prioridades e as metas, sendo essa lei regra estabelecida para a elaboração da Lei Orçamentária 2021, podendo o orçamento incorporar as adequações necessárias. Certo? Nesse artigo, a LDO orienta como base para a elaboração da LOA o PPA, o PPA podendo ser revisado durante sua vigência, por meio de inclusão, exclusão ou alterações de programa. Ou seja, trabalhamos com a base do PPA elaborado lá em 2017 para o exercício financeiro de 2021. Lógico, com suas devidas alterações em conformidade com as necessidades do município. O inciso primeiro, os anexos e metas fiscais e riscos fiscais são parte integrante dessa lei. Mais na frente eu vou falar das metas fiscais e dos riscos fiscais. Artigo 4º. O projeto de lei orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, obedecido ao disposto na Lei Federal 4.320 de 64, e o inciso 5º do artigo 42 da Constituição Estadual, para exame e deliberação da Câmara Municipal. Neto, o que é que reza o artigo 42, inciso 5º da Constituição Estadual? É o seguinte, ela reza o seguinte: o projeto de lei orçamentário anual será encaminhado pelo Poder Executivo até o dia 1º de outubro de cada ano à Câmara Municipal, que apreciará a matéria no prazo improrrogável de 30 dias, e a lei orçamentária deverá ser encaminhada pelo prefeito ao Tribunal de Contas até o dia 30 de dezembro. Ou seja, nós temos um prazo pela Constituição Estadual, lá no seu artigo 42, inciso 5º, que a gente tem que enviar a proposta orçamentária para apreciação do Legislativo até o dia 1º de outubro. O Legislativo tem 30 dias para apreciar a matéria e, após essa situação, devolver para a sanção do Executivo, e o Executivo, no caso o prefeito, tem até o dia 30 para encaminhar para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Artigo 6º. Para efeito do disposto desse artigo, o Poder Legislativo, os órgãos descentralizados e as secretarias responsáveis pela gestão municipal, as administrações dos fundos especiais, demais administrações dos órgãos públicos municipais e conta de gestão encaminharão até o dia 28 de agosto de 2020 a Secretaria responsável pela elaboração do orçamento suas respectivas propostas orçamentárias, suas respectivas propostas para fins de exame técnico de viabilidade e consolidação, sob pena de terem suas propostas fixadas com base nos atuais custos administrativos. Aqui eu gostaria de deixar claro, vocês vão ver até o artigo mais na frente aí na LDO, que os valores de referência das receitas e despesa é o mês de junho de 2020, para a gente elaborar o orçamento para 2021. Então, quer dizer aqui que o Legislativo e as secretarias têm praticamente 60 dias, né? Nós temos a referência é junho, nós temos julho e agosto,
Ou seja, a Câmara e as secretarias teriam até o dia 28 de agosto para encaminhar suas propostas orçamentárias para a gente consolidar no orçamento geral para ser encaminhado para a Câmara. Caso isso não aconteça, os valores serão os mesmos que estão sendo executados em 2019. Artigo 12. As dotações a título de subvenções sociais deverão ser destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividade de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições. Primeiro, seria interessante a gente ter uma ideia do que se trata a subvenção social. São transferências correntes destinadas a cobrir despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem fins lucrativos, certo? Então, para que isso seja possível, elas têm que atender algumas condições. Primeiro, seja de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura e desporto. As vinculadas às áreas de assistência terão que ter registro no Conselho Nacional de Assistência Social. Ok? Item 2. Sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional ou assistencial. Item terceiro, atendam ao disposto no artigo 204 da Constituição Federal, no artigo 61 do ato das disposições constitucionais transitórias. O que é que reza lá no artigo 204 da Constituição Federal? No caso aí, são as ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recurso do orçamento da Seguridade Social. Então, o artigo 204 está vinculado a ações em relação à assistência social. Já o artigo 61 do ato das disposições constitucionais transitórias já são as entidades educacionais, bem como as fundações de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei. Ou seja, no artigo 204 trata da questão da assistência social, e já no artigo 61 já seria de entidades educacionais. No item 4, ser sediada no município. Item 5º, assegura a destinação de seu patrimônio a outra instituição com o mesmo fim e com sede do município, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Resumindo, o repasse dessas entidades sem fins lucrativos possui alguns destes critérios. Então, para o município beneficiar alguma entidade sem fins lucrativos, ela tem que atender a algum desses critérios aí relacionados. Beleza? Artigo 5º da LDO, que está em tramitação aqui no Legislativo para 2021. Artigo 5º, artigo 15º, serão constituídas nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social reserva de contingência aos respectivos orçamentos até o limite máximo de 10% da receita corrente líquida, a RCL, ficando os critérios e regras para sua utilização exigidos no inciso 3º do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecido a seguinte forma. Importante, primeiro, a gente destacar que os orçamentos, a LOA, são divididos em duas partes, os orçamentos fiscais e os orçamentos da Seguridade Social. No orçamento da Seguridade Social está composto pela saúde e assistência social. Com exceção da saúde e assistência social, as demais secretarias fazem parte do orçamento fiscal. Importante destacar também o que seria, no contexto da lei, a reserva de contingência. A reserva de contingência nada mais é do que uma poupança a ser usada somente em algumas necessidades atípicas. Ok? Então, inciso primeiro, você pode utilizar a reserva de contingência para essas finalidades. Da anulação de dotação de reserva de contingência prevista no projeto de lei orçamentária para atender despesas primárias ocorrentes diversas. Não poderá ser superior em montante ao equivalente de 30% do valor da reserva de contingência consignado na proposta orçamentária. Ou seja, dos 10% da receita corrente líquida prevista para essa finalidade, apenas 30% poderá ser utilizada para suplementar
despesas primárias ocorrentes, ou seja, manutenção da máquina. Então, nós temos 10% destinado no orçamento para a reserva de contingência, né? E desses 10%, 30% a gente só pode usar até 30% dos 10% para manutenção da máquina. Ok? Segundo, da anulação dos recursos consignados à conta da reserva de contingência, previsto na Lei Orçamentária 2021, somente para suplementação de despesas relativas a eventos fiscais imprevistos ou falhas na previsão orçamentária, relacionados a, primeiro, investimentos. Segundo, pessoal e encargos sociais. Terceiro, refinanciamento da dívida pública municipal. E quarto, inserção de despesas novas em virtude de implantação de programas novos, cujas despesas correrão à conta de dotação já constante no orçamento. Então, para exemplificar aqui o inciso segundo, suplementar a despesa relativa a eventos fiscais imprevistos ou falha na previsão orçamentária. Vamos exemplificar aqui no caso do investimento. No caso dos investimentos, por exemplo, na elaboração do orçamento, estimou a construção de uma praça com recurso estadual ou federal. Desde que, no momento da execução, eu estou falando primeiramente no momento da elaboração, certo? A construção de uma praça, vamos supor um valor de R$100 mil, mas no momento da execução do orçamento, teve uma emenda parlamentar de mais uma praça, ou seja, vou precisar de 200 mil para construir 2 praças. No momento da elaboração, eu tinha a construção de uma praça, e no momento de execução, eu tenho 2 praças para construir. Então, eu só vou ter no orçamento recurso para a construção de uma praça conforme a elaboração. Então, eu posso me utilizar da reserva de contingência para anular na reserva de contingência e suplementar para essa finalidade, que é uma questão excepcional, ok? É uma despesa imprevista dentro da execução, ok? Um exemplo, isenção... Isso. Artigo 4º aqui, isenção de despesa nova em virtude da implantação de programa novo, cujas despesas correrão na conta da dotação já constante no orçamento. Aqui, vou até colocar aqui um exemplo dessa pandemia que está acontecendo. São despesas novas que o município tem que executar e que não estava previsto naquele momento, lá em 2019, lá agora, que não estava previsto na hora da elaboração, ok? Então, nós temos esse meio, essa reserva de contingência, exatamente para a gente fazer esses ajustes, eu diria, certo? E terceiro, atendimento de passivos e contingentes e outros riscos fiscais imprevistos. O que seriam esses passivos contingentes? Seriam as demandas judiciais que, porventura, apareçam durante a execução do orçamento. E dívidas de processo de reconhecimento. Né? Do que seria dívida de processo de reconhecimento? Acontece muito quando você trata da questão de, geralmente no início dos exercícios financeiros, a questão da COELS, a questão da CAGES e a questão, no caso, às vezes, telefone, certo? Tarifas de água, tarifas de luz e tarifas de telefone, que geralmente essas contas, principalmente do mês referente à competência de dezembro, não chega até o dia 31. Então, no exercício seguinte, a gente reconhece essa dívida e faz esse pagamento. Então, essa reserva de contingência também seria possível para essa finalidade. E os riscos fiscais seria frustração na arrecadação, né, discrepância nas projeções entre as receitas e despesas, certo? Uma frustração na arrecadação é o que está acontecendo, eu diria agora no momento, né, que as receitas, tanto as receitas tributárias como as receitas constitucionais, elas estão, na verdade, caindo, né, devido ao comércio estar fechado, vários fatores devido à pandemia, a arrecadação realmente está caindo muito. Então, seria um exemplo de riscos fiscais. E a discrepância nas projeções, eu diria, daria um exemplo para ficar melhor de entender, no caso da elaboração, no momento de estimar a despesa com o pessoal. Lá no momento que a gente estima, nós estamos estimando com as despesas e as receitas de junho, né, dividindo por 6, multiplicando para 2, para chegar mais ou menos o valor do orçamento do ano seguinte. Então, pode ser que no momento da elaboração, você bote um valor para pagamento pessoal, sem lembrar de colocar a questão de um terço de férias e o 13º salário.
Então, a discrepância de projeções seria mais ou menos nesse sentido. E, para contornar essa situação, a princípio, o melhor remédio seria a questão da reserva de contingência. Ok? Artigo 17. A programação a cargo da Secretaria responsável pela elaboração da proposta orçamentária inclui-se-á as dotações destinadas a atender às despesas como pagamento da dívida interna e pagamento dos precatórios sob o controle da Procuradoria Municipal de acordo com as funções do governo. Gostaria de deixar claro aqui, vamos exemplificar aqui o caso dos precatórios. Os casos dos precatórios, conforme estabelece lá no artigo 100, inciso 5º da Constituição Federal, é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundo de sentenças transitadas, importante, em julgado, constante de precatórios judiciários apresentados até o dia 1º de junho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Ou seja, os precatórios, a gente tem que ter o conhecimento até o 1º de julho, né, nós temos o orçamento de junho até agosto para elaborar, nós temos esses dados precatórios, né, até o dia 1º de julho, a gente coloca no orçamento para o ano seguinte e o município tem até o final do exercício seguinte para, no caso, pagar, quitar esses precatórios. Já é lei, certo? Ele está, na verdade, lá no artigo 100, inciso 5º da Constituição Federal. Artigo 23. Aqui nós já vamos tratar da questão de pessoal. Artigo 23. Para fim do disposto no caput do artigo 169 da Constituição Federal, a despesa total com o pessoal em cada período não poderá exceder a 60% da receita corrente líquida, estabelecendo nas seguintes proporções: 6% para o Poder Legislativo e 54% para o Poder Executivo. Neto, o que é que reza lá no artigo 169 da Constituição Federal? A despesa com o pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar, ou seja, os 60%. Como já falei, os 6% vai para o Legislativo, 54% para o Executivo, fechando os 60%. Artigo 24. O aumento, o reajuste salarial e a concessão de vantagem dos servidores e cargos públicos, de acordo com o piso salarial e legislação de cada profissão por cargo ou de forma geral, será autorizado de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras, por lei municipal específica, municipal específica. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento das despesas com o pessoal e não atendo. Importante dizer aqui, no artigo 24, que qualquer aumento de pessoal é através de lei específica, certo? As exigências dos artigos 16 e 17 dessa lei complementar e o disposto no inciso 13 do artigo 37 e no inciso 1º do artigo 169 da Constituição Federal. O que reza nos artigos 16 e 17 da lei complementar? Artigo 16. A criação, a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhada de, primeiro, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício e que deve entrar em vigor nos 2 subsequentes. Então, nós temos que observar o aumento no exercício da lei e os 2 subsequentes. 2. A declaração, tem que ter também uma declaração do ordenador de despesa, que o aumento tem a adequação orçamentária e financeira com o PPA e com a LDO vigente. E o artigo 17, ele considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo, normativa que fixe para o ente da obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Ou seja, a partir do momento que ela é uma lei, nós teremos que observar os 2 anos subsequentes o estudo de impacto financeiro. E, parágrafo único, também é nulo de pleno direito o ato que resulte aumento da despesa com o pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato titular do respectivo poder ou órgão, certo? Isso aqui
A Lei 10.028 de 2000, que é a Lei de Crimes Fiscais, ela considera como crime contra as finanças públicas ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com o pessoal, nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura. Ou seja, 6 meses antes, não poderá ter aumento de despesa com o pessoal relacionado aos 6 primeiros anos do exercício. É importante a gente destacar aqui que essa situação aqui ela não está, mesmo ela estando abaixo dos 60%, tem que ser observado esse parágrafo único aqui. Mesmo que tenha, vamos supor, 40%, o segundo semestre no ano eleitoral, no último ano do exercício do gestor, você não pode gastar no segundo semestre mais do que gastou no primeiro semestre, ok? Artigo 25. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nessa lei será realizada ao final de cada quadrimestre ou semestre, de acordo com as regras estabelecidas na Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso aqui dos municípios abaixo de 50 mil habitantes, você pode trabalhar semestralmente, né? Mas no caso aqui de Carnaubal, a gente prefere com quadrimestral, que a gente tem um controle mais efetivo no exercício. Okay? Parágrafo único. Se a despesa total com o pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder. Importante que esse limite aí, 95%, corresponde a 51,30%, que é o limite prudencial que a lei declara, certo? Ou seja, 95% dos 54%, que dá exatamente 51,30% em cima da receita corrente líquida, certo? Então, ultrapassando nessa situação, você não pode, primeiro, dar concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Esse artigo 10 do artigo 37 da Constituição nada mais é que ele determina que pode haver, mesmo que você esteja ultrapassando o 51,30%, você pode assegurar a revisão geral anual, desde que na mesma data e sem distinção de índice, né? Então, no caso do reajuste da revisão geral, independente dessa situação, o município pode aumentar. Lógico que teria que diminuir em outra despesa, ou seja, nos contratos temporários, nos cargos comissionados, em outra situação, mas nesse caso, mesmo acima dos 51,30%, o município poderia fazer a revisão geral anual. Ok? Criação de cargo, emprego ou função, alteração da estrutura de carreira que implica aumento de despesa, contratação de horas extras, salvo no caso do exposto no inciso 2, do inciso 6 do artigo 57 da Constituição, e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 26. Se a despesa total com o pessoal do poder ou órgão ultrapassar os limites definidos nessa lei, sem prejuízo nas medidas previstas no artigo 28 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se em outras providências previstas nos incisos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição. Ou seja, caso o município o executivo ultrapasse os 54%, ele tem 2 quadrimestres seguintes para voltar o percentual de 54% no máximo. Ou seja, ele teria que diminuir 1/3 no primeiro quadrimestre e os 2/3 no segundo quadrimestre. Ok? Parágrafo único. No caso do inciso 1º e do inciso 3º do artigo 160 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções, quanto pela redução dos valores a eles atribuídos, certo? Aqui nesse caso aqui, para chegar a esse percentual, o que a lei está dizendo que pode existir extinção de cargos e funções, e também, que é discutível, diminuir o salário mínimo. Por exemplo, se a pessoa trabalhar 8 horas, recebe um salário mínimo. Então, ele poderia, no caso, trabalhar 4 horas e receber meio salário mínimo, mas é uma situação muito questionável ainda, pela legislação.
Artigo 30. Não será aprovado projeto de lei que conceda ou amplie incentivos, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, sem que se apresente a estimativa da renúncia da receita correspondente. Parágrafo único. A lei mencionada no caput desse artigo somente entrará em vigor após o cancelamento de despesa em idêntico valor. Nesse caso, podemos trabalhar em duas direções. Primeiro, se você diminui uma alíquota de 5% para 3%, por exemplo, o ISS, você poderia aumentar outra receita própria na mesma proporção. Caso o impacto financeiro veja que essa receita que diminuiu não é o suficiente ainda, que você aumentou não é suficiente, então você, dependendo do impacto financeiro, você pode cancelar a despesa do valor correspondente. Vamos supor que eu vou diminuir, minha receita vai diminuir em R$500 mil. Eu vou diminuir minha alíquota de 5 para 3, minha receita vai diminuir em R$500 mil. Eu pego e aumento outra receita, que quando eu aumentar essa outra receita, eu vou aumentar, meu impacto financeiro vai dar só R$300. Então vai ficar R$200 em aberto ainda para fechar essa conta. Então eu poderia, através da limitação de empenho, diminuir minha despesa em R$200 mil, é o que ele fala aqui, despesa em idênticos valor. Artigo 33. No projeto de lei orçamentária, as receitas e as despesas serão orçadas a preço de junho do corrente exercício 2020. Já foi o que eu falei, que o orçamento que vai chegar no dia 1º de outubro, suas receitas e suas despesas vão estar orçadas, previstas até o mês de junho de 2020. Nós vamos dividir essas receitas e despesas por 6 e multiplicar por 12. Então, nós teríamos essas estimativas da receita e da despesa. Se caso, quando a gente tiver esses dados, automaticamente que as despesas serão adequadas à nossa arrecadação. Primeiro, o primeiro momento que vai valer é a nossa arrecadação. A despesa vai ser em cima da nossa arrecadação, isso até o mês de junho de 2020. Artigo 34. É importante para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, viu, presidente, terá como limite de suas despesas correntes e de capital para 2021, para efeito da elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, nos termos do inciso 1 do artigo 29 da Constituição Federal de 88, no valor máximo de 7%, em observância à projeção da receita prevista no artigo 29A da Constituição Federal, referente ao exercício 2020, com base nos valores efetivamente arrecadados até o mês de junho, que eu acabei de falar, facultado em comum acordo dos representantes do Poder Executivo e Legislativo promover revisão nos ajustes necessários em fevereiro de 2021, conforme o resultado apurado de dezembro de 2020, mediante crédito suplementar. Essa situação, deixa eu colocar aqui resumindo. Primeiro, o orçamento da Câmara vem, no máximo, em valores, né, que aqui a gente está se expressando nominalmente, né, em palavras. Quando for no orçamento, ele vem em números de 7%, certo? Então, o importante, e essa situação, nós vamos ter esse 7% até junho. Lógico, quando a gente fizer essa projeção de junho até dezembro, pode ser que essa receita aumente e essa receita diminua, mas o orçamento já está elaborado, né, e aprovado. Então, quando fechar o exercício de 2020, dezembro, quando a gente tiver o balanço já fechado lá em janeiro de 2021, então a gente vê realmente quanto foi essa receita, essa receita que deu no exercício de 2020, automaticamente esse valor vai ser repassado para o legislativo. Caso o orçamento está menor do que essa receita, que vai acontecer no final do exercício, a gente faz a suplementação na Câmara. Caso essa despesa da Câmara esteja maior, a gente faz uma anulação. Ok? Então, o importante é que o 7% vai ser em cima do executado em 2020, de janeiro a dezembro de 2020. Mas a elaboração vai ser agora em junho de 2020. Então, é por isso que faz tem facultada essa correção lá em fevereiro, e depois que fizer essa situação, o Executivo baixa um decreto e diz que quando é o repasse para o Poder Legislativo. 7%. No máximo, não. Não, no máximo 7%. Ok? Então, a receita da Câmara para 2021, ele vem
é orçado no máximo com 7% em cima da receita de 2020. Né? Na elaboração nós vamos ter a receita até junho, né? E no final, lá em fevereiro, a gente tem a do exercício todinho e faz essas adequações. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso aqui? O inciso primeiro. As transferências de recursos referentes aos 12º à Câmara Municipal obedecerá às disposições estabelecidas para as demais contas de gestão e será liberada até o dia 20 de cada mês durante a execução orçamentária. Esses repasses para o Legislativo está sendo rigorosamente cumprido, certo? Pelo Executivo Municipal, ou seja, até o dia 20, o dinheiro é acreditado a título de 12º na Câmara de Carnaubal. Inciso segundo. Durante a execução orçamentária no exercício 2021, caso haja quitação, importante para o Legislativo, os novos vereadores, durante a execução orçamentária no exercício 2021, caso haja quitação de despesa específica do Poder Legislativo pelo Poder Executivo, as mesmas poderão ser deduzidas da parcela do decimal a ser repassado no mês que ocorrer o referido pagamento. Neto, resumindo o que se trata desse inciso segundo aí. Na verdade, às vezes acontece, um exemplo que geralmente acontecia antigamente, agora se torna bem menos, não no caso específico de Carnaubal, era que a Câmara, o Poder Legislativo, deixava de pagar os encargos patronais, o INSS, né? Então, a Receita Federal pegava e ia lá no RPM, e no dia que era acreditado o RPM, geralmente no dia 10, ele debitava esse valor da Câmara lá no RPM da Prefeitura. Então, agora a própria LDO já está dando esse poder, caso haja essa situação, automaticamente vai ser deduzido esse valor no valor do repasse do 12º daquele mês. Simplesmente isso que eu tenho certeza que não vai acontecer em relação ao Legislativo aqui de Carnaubal. Artigo 36. Isso aqui é também importante. Fica autorizado o município celebrar convênio com instituições bancárias visando a abertura de linhas de crédito para empréstimo financeiro ou para bens de serviço em favor de servidores e empregados municipais. Vedar a disposição de garantias e recursos municipais para a cobertura do principal, de encargo financeiro e operacionais, inclusive pertinente à inadimplência, devendo correr por inteira responsabilidade dos beneficiários, restringindo o município como partícipes, respondendo apenas pelas retenções das consignações em folha de pagamento para recolhimento da instituição financeira. Isso está querendo dizer que o papel do município, através de um convênio, vai ser simplesmente de diminuir o vencimento do servidor e repassar para o banco. Porque antigamente, o que acontecia, esses empréstimos, é que os bancos se aproveitavam e botavam como avalista a conta do ICMS, a conta do RPM, e quando o servidor, isso aqui é um pouco antigo, a gente não é muito velho, mas a gente já passou por a situação, que quando o funcionário, por algum motivo, não repassava aquela situação, ou o município não retia, o próprio banco fazia essa retenção na conta do RPM e do ICMS. Então, todas essas obrigações é de caráter do servidor. Até porque é importante dizer que, primeiro, tem que ter um convênio. Segundo, geralmente, esses consignados, eles para ser destinado simplesmente aos efetivos, os funcionários efetivos. E também é importante destacar que, além de ser dos funcionários efetivos, eles não podem comprometer mais que 30% da sua receita bruta. Então, agora os convênios, os municípios, os bancos, eles têm que ter esses critérios claros nesse convênio para que isso se formalize. O município não é responsável por nenhum encargo dessa operação, nenhuma taxa, simplesmente é o elo entre o servidor e o banco, simplesmente essa situação. Ok? Artigo 40. Caso a proposta orçamentária não seja remetida pelo Poder Legislativo até o dia 30 de dezembro, viu, presidente? Caso a proposta orçamentária não seja remetida pelo Poder Legislativo até 30 de dezembro de 2020, para sanção do Poder Executivo, ficam autorizados os atos administrativos por decreto do Executivo no início do exercício financeiro de 2021, utilizando-se a cada mês 1/12 do valor total da proposta do projeto de lei em tramitação do Poder Legislativo. Ou seja, por algum motivo,
a Câmara não aprove esse orçamento, que vai estar a partir do dia 1º de outubro aqui, até 31 de dezembro, não for remetido para o Executivo, para sancionar, no próximo ano, né, em cima desse orçamento para 2021, o município, através de um decreto, poderá usar 1/12 do total e trabalhar, mesmo que esse orçamento se encontre aqui ainda no Legislativo. Beleza? Então, se esse orçamento, essa lei orçamentária não chegar até 30 de dezembro no Executivo, em 2021 o município pode pegar o valor desse orçamento que está na Câmara, certo? E utilizar 1/12 mensal, ou seja, o orçamento dividido por 12, e todo mês utilizar, através de um decreto, aquele valor. Beleza? Sem dúvida. Nunca aconteceu, não vai acontecer agora. Artigo 41. Fica autorizada as despesas a serem incluídas no orçamento para o exercício 2021, crédito orçamentário visando custear a despesa como? Isso aqui é importante. Apoio financeiro a policiamento, Poder Judiciário, Poder Militar Brasileiro, custeio de alimentação, hospedagem e manutenção de viaturas necessárias e emergentes ao regular funcional da segurança no município. Isso aqui, alguns senhores lembram que até pouco tempo existiam uns convênios do município com a Polícia Militar, geralmente ou para a questão de alimentação, ou a questão de hospedagem, ou às vezes também para a questão de combustível, desde que essas viaturas, esse serviço, seja prestado no município e de interesse do município. Okay? Então, através de um convênio, a LDO está dando esse poder, que caso seja necessário, né, ter esse apoio financeiro do município. Às vezes também tem uma ajuda financeira, muitas vezes período eleitoral, né, com questão de lanches para o pessoal que trabalha até mais tarde, transporte. Então, às vezes, através de convênio, é possível essa situação, certo? 2. Doações a pessoas carentes pelo serviço de assistência social, para o auxílio a estudantes, para o auxílio a dispostos comunitários e de rendimento. Essa situação já está caracterizada na assistência social, né? Desde que sejam pessoas carentes perante a lei, existe essa possibilidade. 3. Refeições de lanche para autoridades e servidores do município ou de qualquer órgão ou entidade, estando desenvolvendo atividade de interesse do município, sem que para isso tenha sido remunerado com diário pela origem. É o que eu falei. Desde que seja de interesse do município, essa possibilidade é totalmente viável. Pagamento de precatórios e encargos financeiros referente a juros de moras e multas sobre obrigações municipais por força de mando legal. Já falei que tem um artigo da Constituição Federal que você já vem no orçamento previsto a questão do precatório. Até 1º de julho chega essa situação. Se tiver pessoas que necessitam, por questão judicial, de precatório, nós colocamos no orçamento, no ano seguinte, lógico que você tem até o final do ano subsequente para receber esse precatório que já vai estar previsto na lei orçamentária. Você entende? Não é mais uma questão imprevista, não. A questão do precatório já é prevista desde que chega até o 1º de julho. Geralmente a Procuradoria tem esse controle, né? Tem essa situação, a gente coloca no orçamento, então já está previsto no orçamento. Né? Antigamente, você chegava aos precatórios, nem tinha o recurso, nem tinha as previsões orçamentárias, não existia nada. Aí era que se prolongava muito mais para frente. Agora não, a própria legislação já manda você colocar essa situação no orçamento, já está garantido. Não, esse aí já é que você está esperando, você está dizendo é o da educação, né? Não, esse aí não é esse da educação, não. Esse aqui são precatórios, às vezes demanda de pagamento de pessoal, essa situação, essa outra do precatório já do Fundeb, já é outra situação. Certo? A questão também, lá o item 5º, suprimento de fundos, né, que são despesas de pequeno porte, que você pode fazer um suprimento de fundo a um servidor. Convênio com outras esferas de governo, federal e estadual, para garantir a efetividade dos direitos e dar garantia à prestação de serviço à população do município, de obrigações dos demais entes, com contrapartida municipal, somente quando for a favor da população do município. Então, aí é celebrar com convênios, com o governo estadual e federal, para garantir alguns serviços
que seja de interesse da população do município. E sétimo, referente aos consórcios públicos intermunicipais, desde que tenham sido previamente autorizados em lei específica pelo Poder Legislativo Municipal, que é o caso aqui do CEL e da Policlínica, que tem uma lei municipal, e são esses dois consórcios que o município faz repassos financeiros. Artigo 42. A fixação das despesas deve estar compatível com a real previsão das receitas, de tal forma que a execução orçamentária seja efetuada com permanente equilíbrio entre receitas e despesas. Em caso de desequilíbrio entre receita e despesa, no curso da execução orçamentária, os critérios de limitação de empenho em ordem de prioridade a ser delimitados são. Isso aqui é importante que nos orçamentos, isso tanto nos entes estadual, federal, municipal, o que a gente busca nesses orçamentos, o equilíbrio entre receita e despesa. A gente não pode gastar nem no município, nem na casa da gente, em canto nenhum, mais do que o que a gente arrecada. Então, o que a gente busca é exatamente esses equilíbrios entre receitas e despesas. Agora, como na casa da gente, por algum momento, a gente pode gastar mais do que arrecada. Você pode gastar mais do que o que você recebe, mas tem alguns medicamentos exatamente para você voltar a equilibrar essa situação, né? Tem algumas injeções para essa finalidade, né? Na tua casa, se você estiver gastando mais do que está recebendo, você pode diminuir a tarifa de energia, pode, no caso, tiver duas secretárias, pode tirar uma. Então, o importante é você ir na órgão público também, você tem as possibilidades, né? E eu vou colocar aqui no caso já que eu estou falando algumas prioridades no caso da gente pessoa física, eu vou botar no caso da órgão público, se caso a despesa ultrapassar a questão da receita, quais seriam os que a gente iria cortar. A própria LDO, ela já está dizendo onde é que nós vamos cortar, você está entendendo? Então, primeiro, se nossa despesa estiver maior do que a nossa arrecadação, isso a título de órgão público aqui do município, primeiro, nossa despesa está maior, então nós vamos diminuir as despesas de custeio referente à remuneração de serviços pessoais. Ou seja, algumas pessoas prestam serviço para o município com CPF, são pessoas físicas. Então, as primeiras que a gente poderia cortar seriam esses prestadores de serviço. Segundo, não chegou ainda não equilibrou ainda. Nós vamos pegar, segundo momento, vamos diminuir as despesas referentes a obras e instalações. Ou seja, o que for de obras e instalações, que for com recursos municipais, a gente pode, naquele momento, para a gente equilibrar, cortar. Essas obras que já vêm carimbadas, com recursos estaduais, federais, essas tudo bem. Tem que continuar que vem um recurso carimbado para aquela finalidade. Mas essa que o próprio município vai fazer com recurso próprio, nesse momento que a despesa está maior, é o momento da gente parar com elas. Terceiro, se diminuindo a questão de obras e instalações e a de pagamento de pessoal ainda não resolveu, nós estávamos gastando demais. Então, nós vamos para as despesas referentes à aquisição de material permanente. Ou seja, eu vou precisar comprar um carro para a Secretaria de Obras. Mas como é que nós vamos comprar um carro se nossa despesa está lá em cima? Então, não seria o momento de comprar esse carro, também não vamos não gastar com equipamento. Eu digo um carro, mas pode ser uma estante, pode ser uma televisão, pode ser cadeira, qualquer equipamento que tenha duração igual ou superior a 2 anos, né? Que é por aí que a gente caracteriza o equipamento permanente. Aqui tem duração igual ou superior a 2 anos. Em quarto, se não resolveu, despesa de custeio referente a gasto com outros serviços em carga. Ou seja, se caso com esses 3 situações anteriores não resolveu, não equilibrou, nós vamos tentar não pagar mais nenhuma pessoa jurídica. Quem prestar serviço para o município como pessoa jurídica, nós não, nesse momento também a gente iria parar nesse momento. E por último, se tudo isso não resolveu, nós vamos para um extremo. Seria diminuir as despesas de custeio referente a gasto com pessoal e material de consumo. Ou seja, se você diminui de pessoal e material de consumo, você não vai ter nem como trabalhar. Então, aí pode fechar, que não vai equilibrar nunca. Então, a própria lei já determina que caso que você esteja gastando mais do que a sua arrecadação, né, você tem essas situações, você tem esses medicamentos para utilizar, até voltar ao equilíbrio novamente. Ok? Artigo 48, eu gostaria só um pouquinho de atenção, nós já estamos quase terminando aqui, viu?
Artigo 48. Ficará o chefe do Poder Legislativo e Executivo, no âmbito de suas respectivas dotações orçamentárias, autorizado a efetuar créditos adicionais suplementares a partir da sanção da lei orçamentária anual nos seguintes limites. Os créditos suplementares abertos pela fonte de anulação de dotação prevista no artigo 43, inciso 1º e inciso 3º da Lei 4.320, até o limite de 80%, em função do valor total da proposta orçamentária para o ano 2021. Então, quando vier a proposta orçamentária, para 2021, ela vem pedindo uma suplementação até o limite de 80%, como já foi em relação a 2020, nós temos 80%, então a de 2021 também nós já vamos solicitar no próprio orçamento essa situação. Ok? Os créditos adicionais, que é um mecanismo de ajuste do orçamento durante sua execução, são suplementares, os especiais e os extraordinários. Só uma parte aqui, nesses tempos de pandemia, a maioria, quem está com decreto de calamidade pública está utilizando muito esses créditos extraordinários, que é aquele crédito que você não precisa, não tem que passar pela Câmara, você só comunica à Câmara que fez, tá entendendo? Diferente dos suplementares e dos especiais. Ok? Mas no caso aqui de Carnaval, mesmo nós estamos com decreto de calamidade, nós não estamos utilizando os créditos adicionais extraordinários. Acompanharão o projeto de lei os anexos de metas fiscais e os anexos de risco fiscais. Ok? Os das metas fiscais, eu gostaria de colocar aqui, que geralmente são dois, são o resultado primário e o resultado nominal, ok? O resultado primário, que a gente ouve muito falar na televisão, que o país A conseguiu um superávit primário, um déficit nominal, e às vezes a gente não entende bem. Então, o resultado primário, sua finalidade é indicar se os níveis de gasto orçamentários são compatíveis com a arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar despesas primárias. Ou seja, aqui a receita menos despesa, só que não estão inclusas nesse levantamento, nessa estatística, não estão inclusas nas receitas os rendimentos de aplicação, nem a alienação de bens, nem a operação de crédito. E não estão inclusas nas despesas dessa situação os juros e a amortização da dívida. Ou seja, a receita menos as despesas não inclui essa situação, diferentemente do nominal, do resultado nominal, que já apura tudo. Ok? Resultado nominal. Seu objetivo é medir a evolução da dívida fiscal líquida, apurando sua diferença entre o saldo do final do exercício em relação ao ano anterior. Ou seja, resultado nominal nada é mais abrangente, pois corresponde à diferença entre todas as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas, incluindo os pagamentos das parcelas principais de juros da dívida, bem como as receitas financeiras obtidas, os efeitos da inflação e da variação cambial, ou seja, sem nenhum ajuste. Ou seja, no caso do resultado nominal, é mais importante que você tenha um contexto geral, ok? Então, está tudo incluso nesse pacote da receita nominal. Então, é mais confiável, mais fácil de ser mais preciso, ok? Do que o resultado primário. O resultado primário, ele não tem os juros, nem tem os juros e nem tem as receitas financeiras. Já o resultado nominal, ela compõe todo esse aspecto. E para explicar melhor, bem rapidamente, sei que o tempo já está um pouco passado, eu vou ter esse gráfico aí, que dá para a gente entender bem preciso e rapidamente essa questão que a gente ouve tanto falar de resultado nominal, resultado primário, e às vezes a gente não tem um tempo de ir atrás de saber bem o que é. Então eu fiz um exemplo, como eu coloquei há pouco tempo, um exemplo caseiro, da casa da gente. Então vamos supor que um servidor, né, ganha R$1.000, né? Então ele paga desses R$1.000, ele paga 400 de aluguel, ele paga 200 de alimentação e paga uma prestação principal da prestação de um carro de R$200. Então ele tem uma despesa de R$800, menos os R$1.000, ele tem um resultado primário de R$200, ou seja, ele tem uma despesa de 800, mas tem uma receita de 1.000, ok? Então ele tem aqui um superávit primário de R$200, beleza? Mas só que, nesse contexto do resultado primário, ele não tinha botado os juros que está pagando das parcelas do financiamento do carro.
esse juro está R$ 250. Aí quando você só tem 200, que sobrou, quando vai botar os juros, você fica devendo de R$ 50. Ou seja, ele teria um resultado nominal negativo de R$ 50. No primeiro momento, primário, você tinha um superávit de R$ 200. E no segundo momento, você tem um déficit nominal de 50. Então, por aqui, você comprova que o melhor é a gente se basear pelo resultado nominal, porque você pode se perder nas suas contas. É a mesma coisa na gente. Não adianta a gente botar as contas da gente e esquecer de botar alguns juros que vamos pagar, alguma prestação que você vai pagar atrasada, vai ter um juro, aí você não bota. Aí você está vendo, eu estou equilibrado, minha receita e despesa está beleza. Aí quando começa a chegar os juros para você pagar de alguma coisa, você paga atrasado, conta de água, de luz, telefone, aí você vai ver que, na verdade, você não está sobrando nada, você está devendo. E aí é onde vai começando a fazer uma bolha, endividamento, quando você vai ver, não sabe por que é. Então, esse resultado nominal, a gente puder até levar para casa, para botar todos os gastos, é melhor do que esquecer alguns e achar que está tudo bem. Beleza? Dúvidas? Então, vamos para frente. E, finalmente, os riscos fiscais, né? Que tem, no caso, os passivos contingentes, os riscos fiscais orçamentários e os riscos fiscais da dívida. Aqui, passar rapidamente para vocês, aqui para vocês entenderem. O que seria que essas situações são possíveis durante a execução do orçamento? Por exemplo, um perfeito seria, por exemplo, agora. Quem diria que a gente ia passar por essa pandemia? Então, ela gerou nos municípios um desequilíbrio grande. As despesas são mais, as receitas estão caindo. Então, como é que vai fazer esse equilíbrio? Mas a própria lei, ela já dá mais ou menos as orientações, já dá suporte para você usar os mecanismos para resolver tal questionamento. Entende? Então, os riscos fiscais, nós temos os passivos contingentes, os riscos fiscais orçamentários e os riscos fiscais da dívida. Neto, vamos separar o que são esses riscos fiscais separadamente. O que seriam os passivos contingentes, presidente? Seriam as demandas judiciais, de repente uma demanda judicial que não é precatório, chega no município para pagar, então isso aí você não estava previsto, né? Não estava previsto, vai ter que pagar. Então, seria uma demanda judicial, dívida de processo de reconhecimento. De repente você fez uma despesa, um prefeito anterior, sei lá, e não fez através de um contrato. Por um motivo, uma conta de energia de 2 anos atrás, ela parece que não foi paga. Então, isso aí são passivos contingentes que você chega, que você não tinha previsto. Aconteceu no momento da execução. No momento que você estava elaborando o orçamento, não existia. Mas no momento da execução, você vai ter que pagar. Ou seja, você está com um abacaxi nas suas pernas e vai ter que resolver. Beleza? O que são riscos fiscais orçamentários? A frustração na arrecadação e a discrepância de projeções da despesa. Ou seja, o que seria frustração na arrecadação? Você imaginar que vai receber 1 milhão e só vai receber 500 mil. Então vai ficar uma carga meio desequilibrada, né? Vai ter uma despesa lá em cima, uma receita lá embaixo. E a discrepância na projeção das despesas é exatamente que você ia prever gastar, no caso aqui, na saúde, você ia prever gastar um valor, um X, e vai gastar 2X, né, por causa dessa situação. Então, esses exemplos, o que está passando em 2020, é exatamente o que nós estamos... Já tinha essa situação para o exercício 2020, e estamos colocando essa situação para 2021, né, porque a gente sabe que essa crise vai se prolongar ainda por um certo tempo, ok? E os riscos fiscais da dívida são relacionados a taxas básicas de juros e a inflação, né? E aí nós temos que ter meios para ajustar essas demandas fiscais, ok? Então, eu coloquei aqui despesas que podem ocorrer no momento da execução. A gente elabora uma situação no momento e vai executar no outro. Então, no momento da elaboração, a gente não contava com essa despesa, mas no momento da execução, nós temos essa despesa. Então, diminuir, isso, aumentou a despesa e vai diminuir vai aumentar a despesa e diminuir a receita. Mas tá nesse caso ele é um risco fiscal, ou seja, demandas judiciais. Nesse caso aí seriam demandas judiciais que ele está aqui no risco fiscal. Aí eu coloquei os problemas na despesa que no momento da execução pode acontecer. Neto, e para a gente resolver essa situação na despesa, o que é que nós temos? O que é que nós teríamos, né? Então, a gente pode utilizar
anulação da reserva de contingência, né, que é aqueles 10% que nós estamos botando lá na reserva de contingência, que é a nossa poupança para qualquer desequilíbrio desse, né, que está lá no artigo 5º, lá no artigo 5º, no inciso 3º da LDO. Nós poderíamos também trabalhar com anulação de dotações orçamentárias, que está lá no artigo 48, no inciso 3º, e nós também temos um remédio muito bom, no caso seria a limitação de dotações orçamentárias, que está lá no artigo 43, ok? Então, primeiro nós temos problema nas despesas, como eu falei, e aqui seriam as soluções para a gente equilibrar essa questão de receita e despesas, beleza? E o artigo 55... O artigo 55 aplica-se a essa lei as demais disposições da lei número 4.320/64 e lei complementar 101, que é a de responsabilidade fiscal. Gostaria de dizer que é importante destacar que o projeto de lei da LDO está em restrita observância às normas constitucionais, principalmente todas as exigências da Lei Federal 4.320, que é a Lei das Normas Gerais de Direito Financeiro, para a elaboração e controle dos orçamentos e balanço público nas esferas federais, estadual e municipal. Ela está também na lei complementar, ela está também na lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, né, na Constituição Federal e Constituição Estadual, instruções normativas do TCE e do TCM. Ok? Presidente, bom, aqui foi destacado os artigos principais da LDO para o exercício 2021, que está em tramitação na casa, certo? Então, eu passo a palavra para Vossa Excelência, né, para algum questionamento, alguma observação, e para depois a gente fazer as considerações finais. Ok, senhor o nome do seu neto é um pouco difícil, Coriolano Neto. Ok, meu amigo, senhor Coriolano Neto, eu, de minha parte, me dou por satisfeito, né, as suas explicações, a forma como o senhor explanou aí o projeto, muito claro para mim. Agora eu faço aqui uma pergunta aos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores, se quiserem fazer algum questionamento ou alguma pergunta aqui ao contador da prefeitura, Coriolano Neto, esse é o momento, referente à LDO. Senhor Neto Coriolano, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Sabemos que estamos em período de pandemia e temos também um problema econômico no Brasil. A minha pergunta seria em relação à questão de orçamento, questão da prefeitura. Vou falar aqui da minha questão da minha classe de professores. Nós sabemos que os gastos com combustível e com transportes em relação à prefeitura, à educação, não estão acontecendo por conta da pandemia. Eu queria saber do senhor essa questão desses não pagamentos, essa questão de não estar trabalhando, essa questão de pagamento com combustíveis para os transportes que correm para a educação, e também na questão dos motoristas. Esse rendimento, o que o senhor poderia me explicar? Ele poderia ser transformado em abono para os professores, para a educação, por conta de não estarem sendo usados nesse momento de pandemia? Temos 3 meses parados. O que o senhor poderia nos informar sobre essa questão? Meu novo vereador, é o seguinte, são duas situações distintas aí. A questão do Fundeb, que você está tratando aí, seria a questão dos 60% e 40%, né? O 60% praticamente é a questão de pessoal que já está destinado, já vem, como é uma lei específica de pessoal, a tendência é só aumentar com ajuste anual, né? E no caso aí, são despesas relacionadas a 40%, né? Então, essas despesas, na verdade, se você colocar na ponta do lápis, o município ainda tem que entrar com uma grande contrapartida para cobrir essas despesas, tanto faz da educação como da saúde. Então, no momento, pode ter certeza que essas despesas
elas vão ser deslocadas para outras despesas da própria educação que se fizer necessário nesse momento. E na questão do 60%, que é a questão do pessoal em carga, essa já está concretizada. Praticamente, ela, na verdade, os recursos do Fundeb, se você colocar antes dessa pandemia, se você pegar o recurso do Fundeb 100%, já não daria para pagar o pessoal em cargo. Se você pegar o 100% do Fundeb, já não pagaria o pessoal em cargo. Então, essa questão que Vossa Excelência está colocando, já são despesas que é feita pelos 40% ou pela contrapartida do município. Ok? Ok? Está feito, né? Não, porque eu só queria saber, tudo bem, meio explicado, muito obrigado, senhor Neto. A questão é que, se esses rendimentos forem destinados a outros setores da educação, obviamente que todos teriam que ser agraciados, professores, auxiliares, coordenadores, eu acho que todos teriam que ser agraciados com uma possível remuneração desses dinheiros que não estão sendo usados no momento. Não estão sendo usados entre aspas, né? Eu posso ter certeza que esses recursos, caso não seja no momento destinado para o que você está se referindo aí, mas pode ter certeza que está sendo gasto, no caso da educação, sendo dinheiro do Fundeb, com o ensino fundamental, certo? Até porque tem um princípio constitucional que você tem que aplicar no mínimo 25% com a educação. Então, pode ter certeza que esses recursos, no momento, não sendo aplicados, mas pode ter certeza que está sendo efetivado em outras ações na própria educação. Obrigado, senhor Neto. Mais algum vereador que quer fazer alguma pergunta? Não, né? Então, agora a gente passa a palavra para o técnico de contabilidade da Prefeitura, Sr. Coriolano Neto, para as suas considerações finais. Ok, irmão? Obrigado, presidente. Só gostaria de dizer que nesses novos tempos, onde as palavras de ordem é isolamento e distanciamento social e fique em casa, estamos vivendo em um mundo cada vez mais virtual. E nessa linha, o Executivo agradece o espaço e o convite por parte do Legislativo, e em especial a Comissão de Orçamento e Finanças, na pessoa do vereador Francisco Gilmar Gonçalves, que é o presidente da comissão, para tratar de assuntos importantes e necessários ao conhecimento da população em geral. Nesse caso, sobre a LDO, que é a Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2021. O Executivo está ciente que essa pandemia ocasionada pelo Covid-19 está implantando novos hábitos em todo o mundo. Entretanto, algumas práticas antigas não podemos deixar de lado, como é a necessidade da publicidade e de ser transparente. Pilares fundamentais numa democracia que a gestão municipal faz questão de consolidar. E nesse contexto de transparência e publicidade, gostaria de destacar o serviço extraordinário prestado pelo Fernando, técnico aqui da Câmara, que é o nosso técnico de informática, que nos transporta nesse mundo virtual, fazendo que, mesmo distante, todos se sintam próximos e, mais importante, em tempo real. Ok? Estou passando aí agora só essa questão para reflexão, para finalizar. Nesse momento, eu gostaria de saudar a todos os profissionais que estão na linha de frente dessa pandemia, em especial os profissionais da saúde, e mais em especial os profissionais da saúde do município de Carnaubal, né? Que para os dias de hoje achei bastante atual essa reflexão, pois até o ar que respiramos está fazendo uma grande diferença entre a vida e a morte. Essa reflexão diz o seguinte: quando sair, ore, quando voltar, agradeça. Você não faz ideia de tudo que Deus te livrou nessa ida e volta. Muito obrigado. Então, senhoras e senhores, senhores vereadores, senhorita vereadora, cidadãos, a gente teve aí a satisfação de receber aqui, na Casa do Povo, nessa Casa de Lei, que é a Câmara Municipal de Carnaubal, a presença do contador do Poder Executivo do município de Carnaubal, Sr. Coriolano Neto, para uma explanação muito rica e sobre a Lei de Diretriz Orçamentária 2021, a LDO. Um abraço a todos e muito obrigado. Podemos já dar sequência aí.